E aí pessoal, beleza? Boras na área de novo. Café com Boras com apoio aqui da Nato Corpus e do Grupo Infinity. Hoje, conforme prometido no nosso último encontro aí, vamos falar sobre questão do Bike Fit e dos grupos, tá? Eu não tenho hoje formação para poder fazer o Bike Fit, porém eu tenho conhecimento prático de ter passado por vários e o que é o Bike Fit. Então esse contato eu posso passar para vocês, até mesmo porque eu não sei se a gente poderia usar esse termo, mas o Bike Fit de loja, entre aspas, seria aquele Bike Fit, por exemplo, que a pessoa acabou de comprar a bicicleta, mas não agendou ainda com um Bike Fitter para poder fazer aquele perfeito ajuste para ela, mas quer sair pedalando. Então, assim, o conhecimento básico de Bike Fit nas lojas alguém deveria ter para poder fazer pelo menos esse ponto inicial. E aí depois o ajuste perfeito um Bike Fitter faria. Então, a gente tem conhecimento disso, até por ter trabalhado em loja, mas também por ser atleta amador e passar por essas situações todas, vivenciar na prática a questão da diferença de quando você está treinando para quando você não está treinando, o que o Bike Fit está mudando nessa situação, certo? Então vamos lá. O que é Bike Fit? Então o Bike Fit é o ajuste da bicicleta para você especificamente. Então aquela ideia de ter uma bicicleta em casa para todo mundo que vai comprar um pão, pegar essa bike, baixa o banco e joga não sei o que, e arruma o guidão, e vai lá, compra o pão, volta, aí o próximo vai, muda o banco, tal. Então assim, hoje a gente sabe que se a gente não tiver um posicionamento correto em cima da bicicleta, num primeiro momento, e talvez o mais grave deles, a gente vai estar causando, é um termo horrível de se falar, mas vamos lá, estar causando danos ao seu joelho, à sua lombar, seu pulso, seu pescoço, tudo isso, um joelho, um pé que você não tenha alinhado, não esteja na posição correta no pedal, isso pode te causar, por exemplo, um desgaste no joelho, nas cartilagens que nós temos no joelho. Não vou entrar em termos muito técnicos aqui, aí a gente vai ter uma outra pessoa que realmente é da área para poder falar melhor sobre isso em breve, mas você pode desgastar a tua cartilagem e isso, desculpa, não tem cápsula de óleo de tubarão que vai te recuperar. Isso aí depois que você estragou, você não vai conseguir mais ter aquele joelho novo como era antes. E isso pode ser causado simplesmente por andar com o pé fora da posição do teu pedal. Então a bicicleta é uma questão muito séria. O posicionamento em cima dela precisa ser feito da melhor forma possível. Então, voltando à questão do último podcast, achamos nesse nicho todo que nós temos, qual é a bike que eu gostaria de ter, qual é a que se enquadra ao meu uso, ao meu desejo de uso. Legal. Então, para isso nós temos que escolher o tamanho do quadro. Esse é o ponto principal, porque se o quadro for muito grande para uma pessoa muito pequena, não tem margens para ajustes finos na seção de Bike Fit para que você consiga usar essa bicicleta. Então, para isso, de acordo com o tamanho das pessoas, a altura, né, das pessoas e o tamanho ou a altura do cavalo das pessoas, são duas medidas básicas que a gente precisa para poder determinar qual é o tamanho do quadro. Isso é o inicial. Depois disso, comprimento de mesa, ângulo de mesa, comprimento de guidão, altura de selim, largura de selim. O selim, ele corre no próprio trilho, então o posicionamento do selim em relação ao canote, todos esses itens são ajustados na seção de Bike Fit, tá? Essa seção de Bike Fit, lógico que eu não vou nem entrar em questão de valores, porque acho que de acordo com o lugar que você está vendo tá vendo ou ouvindo esse podcast, é claro que vai ter diferença de valores, mas
Basicamente, a pessoa vai medir os ângulos que você atinge em cada parte do seu corpo, visualizando e propondo um uso correto da sua força, né? Então, além de você evitar que você cause danos ao seu corpo, tá? Evitar lesões com a sessão de Bike Fit, você automaticamente otimiza o uso da força que você está aplicando na bike. Então você passa a ser mais rápido, você consegue ir com uma distância maior sem dores, então você vai mais longe, você volta muito mais inteiro. E hoje, basicamente, vou até então descartar aqui os atletas profissionais, mas vamos falar então exclusivamente de atletas amadores. Os amadores têm que chegar em casa, têm um filho para cuidar, tem que ir no supermercado, tem que limpar a casa, tem que trabalhar no outro dia. Às vezes muitos dependem da mão. Então, um outro detalhe que nós vamos falar em breve é a questão de uso de equipamentos de segurança também. Então, tudo isso é importante para que a gente tenha o uso correto dessa bicicleta. Então, se você tem 1,60 m, você não vai conseguir usar a bicicleta de uma pessoa que tem 1,80 m da forma correta. Ah, mas Borelli, eu subi e eu pedalei. Tudo bem, talvez e muito possivelmente na posição errada. E isso vai te causar um problema futuro. Pode ser em 1 mês, pode ser em 2, 3 anos, mas é um problema que muito provavelmente você não vai conseguir retroagir. Então é uma questão muito séria a questão do Bike Fit. Ainda nisso, nós podemos, e aí talvez eu seja o melhor exemplo para isso. Eu tive, por exemplo, e aí uma questão pessoal, eu já tive variações de 10 quilos de peso corporal. Isso, lógico, que tem influência em massa magra, massa gorda, mas não vamos entrar nesse mérito agora, a questão é de peso. E eu tive, por exemplo, 78 quilos, treinando muito, fazendo os alongamentos, fazendo toda a parte de fortalecimento muscular, porque eu estava com foco em uma das provas que foi o meu meio Ironman. Então, nessa periodização de treinos que eu fiz, eu consegui baixar muito meu peso, acertei detalhadamente a alimentação e tudo mais. Ultimamente, até por causa de pandemia e tudo mais, eu nem tenho feito treinos, parei geral, uma questão até social e consciente, dei uma parada nessa questão de pedalar em grupos e tudo mais, porém, isso me causou um aumento de peso. Então, com quase 10 quilos a mais hoje, o Bike Fit que foi feito para mim naquela época já não é o ideal para mim hoje. A posição que eu ficava confortavelmente naquela situação, hoje eu já não fico. Por quê? Porque eu não estou treinando, não tenho um alongamento igual que eu tinha, não tenho fortalecimento como o que eu tinha. E isso vai influenciar na sua vida em cima da bicicleta. Vai me causar dor, e até isso se encaixar. Então, a questão do Bike Fit, isso a gente vai ouvir depois de um profissional com mais experiência e formado nisso, melhor para falar do que eu, mas essa questão do Bike Fit, por exemplo, no meu ponto de vista, a cada 6 meses o seu corpo muda muito. Principalmente se você era sedentário e passou a ser ciclista. O seu corpo vai mudar demais. Então, aquele posicionamento de 6 meses atrás, ele já não pode ou não deveria ser mais o mesmo. Então, ele deveria fazer um novo Bike Fit a cada 6 meses. Difícil a gente ver alguém que faça isso, a não ser quando troca de bike. Mas é o certo, tá? Em relação ainda a Bike Fit, já unindo um outro assunto muito importante, que é o grupo de peças que a gente vai usar, ainda na seção de Bike Fit, por exemplo, a gente tem o tamanho, que é o comprimento do pé de vela. Esse comprimento do pé de vela também faz parte de hoje, porque depende disso a questão de altura de selim, até mesmo posicionamento em cima da bicicleta. Então, qual é o grupo de peças que eu vou usar? Beleza, qual é a bike que nós estamos falando? Então, é lógico que existem marcas hoje, talvez as mais famosas. No Brasil, hoje a mais famosa, acredito que ainda seja a Shimano, mas temos SRAM, temos Campagnolo e temos outras marcas um pouco menos conhecidas, porém que estão aí, que é Sunrace,
Tem até a da Absolute, que lançou algum grupo aí de bicicleta para bicicleta mountain bike, por exemplo. Tem isso. Então, assim, qual é a faixa de preço de bicicleta que eu procuro naquela linha que a gente já escolheu e qual é o grupo que vai atender a minha necessidade. Então, por exemplo, hoje está na moda, se a gente vai falar de mountain bike, tem que ser uma coroa na frente e X coroas atrás, né? 10, 11, 12, tantas marchas atrás do cassete. Particularmente, e aí é uma opinião minha, nós temos uma questão que de onde eu moro, por exemplo, que é Ribeirão Preto, uma coroa, para sair eu tenho uma subida, sempre eu vou subir. O Ribeirão Preto é num buraco, né? E eu tenho que subir para sair. É interessante eu ter uma coroa lá na frente, eu tenho uma marcha mais leve lá, tudo bem, beleza. Para voltar eu tenho uma descida. Então assim, por mais que eu ponha na mais pesada lá atrás, se eu estiver comparando com uma outra bicicleta, com um grupo de 3 coroas, por exemplo, a variação de marchas está sendo maior para mim. Então, por mais que o mercado hoje está tendencioso a levar para uma coroa, porque existe o lado positivo disso, por exemplo, que é a questão de não ter um trocador na mão esquerda, você só se preocupar realmente com a mão direita. Você, durante a troca nas coroas, o risco de queda de corrente é muito grande, então você tendo só a troca lá atrás, você diminui o risco de queda de corrente, legal, você tem um alívio de peso, porque é menos um cabo, menos um câmbio, menos um trocador, menos coroa, quer dizer, você alivia um peso na sua bicicleta relativamente importante? Sim, também. Mas qual é o seu uso? Eu pedalo no plano na praia, ou eu vou pedalar fazendo downhill, ou eu vou pedalar fazendo uphill, subindo montanha, ou eu vou fazer cross country, sabe? Qual é o uso da sua bike? Então, a questão do grupo, a gente tem que optar também, junto com o tipo de bicicleta, ao uso que você vai fazer. Uma coisa que eu tenho visto que é muito, de certa forma, preocupante, as bicicletas mountain bike, nesse caso, de entrada, elas têm vindo com o grupo Tourney da Shimano, basicamente, ou até nem vem escrito nada, vem com aquele Shimano simples. Isso é o que mais tenho visto aqui, acredito que na tua região aí também. Esse grupo de entrada da Shimano, ele não é um grupo que é destinado a trilhas. Então, é um grupo que não vai ter precisão de troca, não vai ter precisão, até a própria força de mola do câmbio para deixar a corrente esticada não é suficiente. Quando você começa a passar em trepidações, o risco dessa corrente cair é muito grande e, dependendo da situação que você tiver, pode te ocasionar em queda. Então, assim, esse grupo Tourney, esses grupos de entrada, eles não são indicados para fazer trilha. Seriam bikes para ciclofaixa e tudo mais. E a gente vê muita gente se enfiar em trilha com esses grupos. É possível andar na terra com eles? Sim. Porém, dependendo do nível de dificuldade da trilha que você vai encarar, não é indicado. Quando tiver muito salto, muito buraco, muita coisa, esse grupo ele não é preciso. E aí, conforme o grupo vai subindo na sua escala, esses grupos começam a ser mais precisos, mais firmes, mais rígidos. Então você troca de marcha, ele entra mais rápido, o risco de queda de corrente é muito menor e por aí vai. Isso eu estou comentando aqui só uma questão em relação aos Tourney da Shimano, porque é notório que esses grupos não são indicados para trilha, mas é o que mais a gente vê usando por aí. Existe em outras marcas os modelos das outras marcas, mas estou usando só esse exemplo, ok? Então, prestem atenção em relação a isso. O que precisar de auxílio, tem os nossos canais aí. Se vocês precisarem, entrem em contato com a gente, manda uma mensagem. O que a gente puder fazer de orientação, ajudar vocês a tirar alguma dúvida em relação a isso, a gente está sempre aqui à disposição. Beleza? Valeu, abraço.